Olá, seja muito bem-vindo ao canal CDF Curiosidades do Futebol, e hoje é o dia de falarmos sobre os maiores campeões da UEFA Champions League. Então já vem colando aí, deixando aquele like, se inscrevendo e prestando muita atenção, porque vamos passar pelos maiores campeões da Champions. E para começar, vamos lá para o ano de 1967 e 1970, em que o Celtic e o Feyenoord conquistaram a UEFA Champions League pela primeira e única vez. E essas duas equipes que já tiveram seus dias de glória sonham novamente em conquistar o maior torneio de clubes da Europa, a UEFA Champions League. E vamos seguir com as equipes que conquistaram a Champions League, porque um deles foi o Aston Villa e o outro o Hamburgo da Alemanha, um em 1982 e o Hamburgo em 1983. E para quem imagina que essas equipes são zebras no futebol, estão ligeiramente enganados, até porque essas equipes perderam um pouco do seu brilho durante o tempo, mas ainda continua sendo muito respeitada por sua grandeza e conquistas da UEFA Champions League. Vamos seguir falando dos campeões da UEFA Champions League, porque o Steaua Bucareste da Romênia foi um dos maiores campeões da sua geração e conquistou a Champions League em 1986, assim como o PSV Eindhoven, que conquistou a Champions em 1988. E só a nível de curiosidade, após desintegração ou dissolução da antiga Iugoslávia, as equipes e seleções dos países como Romênia, Bulgária, Croácia, Sérvia, entre outros, acabaram enfraquecendo seu futebol, por isso o Steaua Bucareste teve seu time desmontado, conquistando assim apenas uma Champions League e sem dúvida uma das mais bonitas da história. E mais duas equipes que tiveram seus momentos de glória foram o Estrela Vermelha em 1991 e o Olympique de Marseille em 93. E o Olympique de Marseille é uma das maiores equipes do futebol francês e a única a conquistar a UEFA Champions League. Agora vamos falar um pouco do Estrela Vermelha, porque o clube de futebol iugoslávio, o Estrela Vermelha de Belgrado, foi fundado em 4 de março de 1945, no mesmo ano em que nasceu o país Iugoslávia. Tanto o Olympique de Marseille e o Estrela Vermelha sonham em resgatar as glórias do passado e conquistar novamente a UEFA Champions League. E agora vamos falar de uma das equipes mais tradicionais do futebol alemão, o Borussia Dortmund, que conquistou a taça da Champions League em 1997. A equipe alemã que voltou a brigar pelo tão sonhado título da UEFA Champions League na temporada de 2013, mas infelizmente perdeu para o arquirrival Bayern de Munique. Eu aproveito já para pedir o seu comentário. Alguma equipe chamou sua atenção em relação à conquista da UEFA Champions League? Que você olhou e falou, nossa, essa equipe ganhou a Champions? Comenta aí. Agora é hora de falar das equipes que são bicampeões da Champions, porque o Benfica conquistou esse feito em 1961 e 1962, conquistando assim o seu primeiro e único bicampeonato. Assim como a equipe do Nottingham Forest da Inglaterra, que conquistou a Champions League e seu bicampeonato em 1979 e 1980. Vamos seguir com os bicampeões da Champions, porque a Juventus de Turim conquistou a sua Champions League e o seu bicampeonato em 1985 e 1996. Outro lado, a equipe portista conquistou sua UEFA Champions League em 1987 e 2004. Vale destacar que o grande jogador dessa temporada foi o nosso brasileiro Carlos Alberto. E agora vamos falar do mais novo bicampeão da Champions, porque a equipe inglesa do Chelsea conquistou a Champions League na temporada de 2012 e 2021, se ajuntando assim a um seleto grupo de bicampeões da Champions. E agora vamos falar dos únicos tricampeões da Champions, porque a Inter de Milão e o Manchester United conquistaram a Champions League 3 vezes. Sendo que a primeira conquista da Inter de Milão foi logo um bicampeonato, em 1964 e 1965. E a última conquista da Internazionale de Milão foi na temporada de 2010, tendo como protagonista Samuel Eto'o, derrotando o Barcelona na final, em cima justamente do clube que dispensou Samuel Eto'o e disse que ele estava acabado para o futebol. Mais uma equipe que faz parte desse seleto grupo de tricampeões da Champions é o Manchester United, que teve sua primeira conquista em 1968, sua segunda conquista em 1999 e a última em 2008, tendo como protagonista Cristiano Ronaldo. E agora vamos falar de uma das principais equipes e a maior do futebol holandês, o Ajax, que conquistou a Champions League em 1971, 1972 e 1973, e sua última conquista foi na temporada de 1995.
Vale destacar que nessa época o Ajax tinha Cruyff, simplesmente o jogador mais habilidoso da história da Holanda e um dos maiores atletas de todos os tempos. Chegamos no nosso top 5, porque agora é hora de falar do Barcelona, que conquistou a Champions em 1992, 2006, 2009, 2011 e 2015. Não tem como falar de Barcelona sem citar Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi, até porque esses dois atletas marcaram gerações e sem dúvida são os dois melhores da história do Barcelona. E agora é hora de falar da nossa quarta colocação, porque o time da terra dos Beatles, o Liverpool, conquistou a Champions League 6 vezes, em 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 e 2019. Obviamente que vamos destacar o trio de ataque da equipe do Liverpool nessa temporada de 2019, porque Firmino, Mané e Salah comandaram a equipe. E agora vamos falar do nosso terceiro colocado, o Bayern de Munique, e a diferença entre Liverpool e Bayern de Munique é apenas pela data da conquista, já que a última do Bayern de Munique foi na temporada de 2020. E para infelicidade do PSG, em cima do brasileiro Neymar, o Bayern de Munique conquistou sua sexta Champions League. Vale destacar Lewandowski, que foi o maior artilheiro dessa edição, igualando um dos recordes de Cristiano Ronaldo, com 15 gols em uma única edição de Champions. Agora é hora de falar do nosso vice-colocado com 7 títulos da UEFA Champions League, e a equipe do Milan conquistou a UEFA Champions League nas temporadas de 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e sua última Champions League foi conquistada em 2007. Vale destacar que nessa temporada nós tivemos o último brasileiro melhor do mundo, o brasileiro Kaká. Ele que protagonizou um dos lances mais lindos da história da UEFA Champions League, jogando no Old Trafford contra o United, fazendo os dois zagueiros do United se chocarem, fazendo assim a bola passar entre eles e marcando um golaço para decretar a classificação do Milan para cima dos Red Devils. E se você chegou comigo até aqui, eu peço aquela ajuda, já deixe o seu like, a sua inscrição no canal, para você não perder nenhuma novidade sobre o canal do CDF, Curiosidades do Futebol, e vamos ao maior clube e maior ganhador da história do futebol, porque estamos falando da equipe do Real Madrid. E quando se trata de UEFA Champions League, estraçalha todos os recordes e números das equipes concorrentes. Se a equipe do Milan tem 7 títulos, a equipe do Real Madrid tem simplesmente o dobro, 14, isso mesmo, 14 títulos de UEFA Champions League, e suas primeiras conquistas foi logo na temporada de 1956, 57, 58, 59 e 60, com 5 títulos seguidos. Para quem achava que o Real Madrid era apenas um lance de sorte, a equipe merengue foi se consolidando ao longo do tempo, conquistando a Champions novamente em 1966 e 1998, nos anos 2000, 2002, 2014, 16 e 17 e 18 com Cristiano Ronaldo, além de 2022 com o grande protagonista Karim Benzema e Vinícius Júnior. Para você que chegou comigo até aqui, eu vou deixar um card no final da tela com jogadores que conquistaram mais vezes a UEFA Champions League. Vai lá, dê uma conferida no canal CDF, deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.